Tem uma mentira confortável e muita gente compra quando assiste Jujutsu Kaisen, e Isuru Eto é um vilão profundo, visionário, quase um revolucionário compreendido. Mas ele não é. A ideia dele parece inteligente só até você parar de se emocionar e começar a pensar de verdade. Porque quando você pensa, ela simplesmente desmorona. E não desmorona por ser ousada, desmorona porque é burra, perigosa e baseada em ressentimento. Dito isso, a ideia de Isuru Eto é uma merda. Não problemática, não controversa. É uma merda mesmo, tipo, do sentido mais merda possível. Do tipo que parece profunda quando você é adolescente revoltado, mas desmorona no primeiro minuto do pensamento adulto. O Eto olha pro mundo de Jujutsu Kaisen e pensa a seguinte conclusão: feiticeiros sofrem porque protegem não feiticeiros. Logo, a solução é eliminar os não feiticeiros. E pronto, nasce o vilão filósofo de Botel. Enfim, eu me chamo Solari e seja bem-vindo ao Quarto Branco. Sem muita introdução e sem muito enrolamento, só vamos dizer logo, e isso é literalmente o raciocínio mais preguiçoso possível, disfarçado de uma ideia completamente radical. Mas não é. É tipo tropeçar numa pedra e decidir explodir a calçada inteira, tá ligado? Só por conta de uma pedra. O Eto parte de um ressentimento real dele, da vida dele. Feiticeiros morrem, sofrem, são usados como escudo humano. Até aí, tudo bem. O problema é o salto lógico completamente insano que vem depois. Porque a cabeça dele faz isso aí, ó. Existe sofrimento, logo, alguém precisa ser eliminado. Isso não é pensamento estratégico, cara. Isso é frustração ou complexo de superioridade. Literalmente, até o Gojo fala, mano, o seu ego ficou muito inflado. O teu ego cresceu. E aí entra a parte mais ridícula. O Eto, ele se vê como alguém acima dos outros humanos. Não melhor no sentido moral, mas melhor no sentido biológico. Feiticeiro é igual uma pessoa evoluída. Não feiticeiro é igual um peso morto. Irmão, isso é literalmente um cosplay de Hitler, versão xamã. E antes que eu grite exagero, vamos ser adulto por 5 minutos. Hitler não acordou um dia dizendo, vou ser o vilão da história. Ele acreditava estar diagnosticando um problema. Na cabeça dele, o mundo funcionava assim. A Alemanha sofria, logo, alguém precisava ser responsabilizado pelo sofrimento. Eliminando esse peso, a sociedade florescia. Ele pegou frustrações reais, não só da vida dele, mas de outras pessoas. A crise econômica, a humilhação, a vida pós-guerra, a depressão, o desemprego, o ressentimento coletivo, e transformou isso numa narrativa simples. Existe um grupo inferior e corrompe o sistema. Eles são biologicamente diferentes. Sem eles, o mundo melhora. Você percebe o padrão entre os dois? O erro não está em reconhecer o sofrimento. O erro está em reduzir um problema complexo a um inimigo eliminável. E é exatamente aí que o Eto entra. Porque ele olha para o mundo de Jujutsu e faz o mesmo movimento mental. Feiticeiros sofrem igual o sistema é injusto. Logo, os não feiticeiros são os problemas. Ele também divide a humanidade em dois grupos. Ele também atribui valor moral com base em uma característica biológica. Ele também se coloca como ele enxerga a verdade e os outros não enxergam. Não é que o Eto pensa igual Hitler. Nos detalhes históricos, é bem pior. Ele cai no mesmo tipo de raciocínio do que ele. O raciocínio de que sofrimento precisa de um culpado simples. A complexidade é desculpa pra gente fraca. Eliminar pessoas é uma solução válida se você chamar de futuro. Isso não é coincidência, cara. Isso é o esqueleto de toda a ideologia genocida que já existiu. Sempre começa com não é ódio, é lógica, não é crueldade, é necessidade, não é genocídio, é libertação, até você ter mais de 100 milhões de pessoas mortas a gás e a fogo, tá ligado? Tipo, não tem sentido nenhum. E o pior de tudo é que ele compra exatamente esse pacote da ideia. Ele não é consertar o sistema. Ele era um mundo onde ele não precisa mais de lidar com a própria dor. Ele só não quer mais trabalhar, é exatamente isso. Assim como todo extremista e transforma trauma em um projeto político. Essa analogia não serve para chocar as pessoas nem nada. Serve para mostrar que a ideia do Eto não é complexa. Ela é antiga, conhecida e perigosamente previsível. E a história já mostrou onde esse tipo de pensamento termina. Porque, vamos parar pra pensar, raça pura espiritual, mano, que porra é essa, cara? Mano, só faltou o bigodinho e a suástica no peito, velho. Só isso, só faltou pra ser a mesma pessoa. E o mais engraçado do Eto é que ele acha isso totalmente racional, velho, sendo que não é. Agora, cara, a gente vai desmontar essa ideia dele como uma pessoa que pensa. O primeiro problema dele é a logística. Quem é que decide quem vive e quem morre? É o Eto, com base no quê?
Não tem. Energia amaldiçoada detectada era genética, sorte é o E. Não tem, mano, não tem como. Porque a energia amaldiçoada não é algo estático. As pessoas despertam, pessoas evoluem e as pessoas mudam. Ou seja, o sistema dele exigiria um genocídio preventivo constante, tá ligado? Um massacre eterno. Não é um novo mundo, velho. É só uma máquina de matar e nunca desligaria. E o segundo problema é as maldições não iam sumir. E aí, como é que você resolve esse problema? Não? E essa é literalmente a parte e prova e a ideia dele é completamente burra. É uma burrice extrema. Porque as maldições nascem do medo, do ódio, das frustrações humanas. Feiticeiros também sentem isso. Talvez até mais. Ou seja, mesmo no mundo só de feiticeiros, maldições continuariam existindo. Talvez até piores, já e tá vindo de um feiticeiro. Então, o sacrifício absurdo não resolve o problema original, cara. Só muda o alvo. O terceiro problema é e garante que os feiticeiros seriam bonzinhos. O Eto, ele assume que os feiticeiros são naturalmente superiores moralmente. Mas olha em volta, o Suuna é o E, o Enjao é o E, o próprio Eto virou E. Tá ligado? Você me entende? Todo mundo virou filha da puta, todo mundo virou do mal, velho. O feiticeiro não é sinônimo de ético, não, velho. Entendeu? É só um poderzinho, velho. Um poderzinho muito foda eu gostaria de ter. Mas ainda assim é uma pessoa completamente desgraçada e pode acabar com o planeta Terra, velho. Imagina se o Ojo simplesmente se revolta, velho. Ele mata todo mundo e acabou. Não tem como parar, cara. Então, no mundo ideal do Eto, seria basicamente isso. Um monte de gente poderosa, traumatizada, armada até os dentes, sem freio moral nenhum. Isso tá até me lembrando da Terceira Guerra Mundial, né? Donald Trump, tá ligado? Ui, meu Deus. Tipo, enfim, sem freio moral nenhum. Não existe freio moral nenhum nessa parada, tá ligado? Isso não é uma utopia, velho. É um Mad Max com feitiço. Nossa, essa piada é pra poucos, tá? E tipo, aí a gente entra em um ponto psicológico muito importante, e talvez até o mais importante. O Eto, ele não é resolver o problema, ele apenas é justificar o ódio dele. Depois da missão da vila, depois das meninas mortas, depois de ver os humanos comuns como cruéis e ignorantes, algo nele simplesmente se quebra. Mas em vez de ele dar um êxito, ele transforma a dor em uma ideologia. É muito mais fácil dizer que o mundo tá errado do que admitir eu não aguento mais. O Eto não vira vilão porque pensou demais. Ele vira vilão porque pensou pouco e sentiu demais. Repara numa coisa, ele nunca se coloca como parte do problema. Ele nunca questiona se os feiticeiros também falham. Ele nunca considera reforma, estrutura, mudança gradual. É sempre tudo ou nada, sempre o extermínio. Isso não é visão, cara, é escapismo violento. E agora a parte que dói pros fãs dele. O Eto, ele se acha lúcido, mas ele não é. Mesmo que ele haja como alguém, o lapso emocional tentando parecer racional, velho. Ele não é, mano. Ele tá completamente destruído. Ele chama genocídio de libertação, chama massacre de futuro, chama ódio de clareza. O cara tá com depressão, o cara tá se acabando, tá ligado? O Eto e o Ojo mesmo, eles têm depressão. E isso é um manual básico de todo o extremismo da história humana. Toda a ideia genocida começa assim. Eles são o problema. Sem eles o mundo melhora. É cruel, mas necessário. Entendeu? Eu acho que eu só concordo com uma coisa. Pega o Lula e bota ele pra puta e pariu. Aí sim, aí melhora. Um spoilerzinho, cara. Nunca vai melhorar. E o mais irônico é que o Eto, ele não odeia os humanos comuns por serem cruéis, egoístas e violentos. E responde a isso como a ideia mais cruel, egoísta e violenta possível. Olha a hipocrisia, velho. Parabéns, virou exatamente o que você dizia, odiar. O Eto não é um vilão profundo porque a ideia dele é boa. Ele é profundo porque a ideia dele é ruim, mas emocionalmente compreensível. Ele representa um momento em alguém para de acreditar em conveniência e escolhe dominação. Isso tá me lembrando, ele é Rift. E isso não é maturidade, cara. É apenas uma desistência da humanidade, velho. Ele simplesmente desistiu, até porque ele também é humano. No fim, cara, de tudo, a ideologia do Eto não é falha porque é usada. Ela falha porque é simplista, inviável e baseada em ressentimento. Isso não tem lógica nenhuma, enfim. Ele não resolve o mundo, cara. Ele só cria um inferno diferente, com ele no centro se achando iluminado. Eu acho que ele iria ser o Satoru Gojo. E talvez a maior piada de todas seja essa, cara. O Eto iria criar um mundo onde feiticeiros não sofressem mais. Mas o mundo que ele propôs só poderia existir através do sofrimento infinito. E de novo, isso não é solução, cara. É uma burrice armada, velho. É uma birra armada. Ele é criança e fala assim: papai, mata os seres humanos, mata. E ele fala, não. Aí ele começa a se bater assim no chão do shopping, tá ligado? Começa a se debater, não sei o quê, entendeu? Enfim, não conseguiu, né? O Eto, cara, não é um revolucionário
revolucionário compreendido, mano. Ele é a prova viva de inteligência sem empatia vira uma puta de uma tirania. E dor sem responsabilidade vira ideologia assassina. Enfim, a ideia dele não falha por azar. Ela falhou porque nasceu podre, tá ligado? Ele também é podre. Ele mostrou pra ele mesmo e ele é bem mais humano do que ele parece. E o mais assustador, sempre tem alguém achando isso faz sentido. Até pensar por mais de 5 minutos. 10 minutos. Ou 11 minutos.